Achei uma coisa inusitada, gente, inusitada. Porque nós temos a oportunidade de estudarmos juntos na mesma faculdade hoje, no mesmo bloco, diga-se de passagem. Quando eu vi o Hamilton lá, eu falei, não. Não, eu falei, não. Não, eu sabe quando eu falei, não é possível, a lente do óculos deve estar suja, deve alguma coisa. Porque assim, é incrível. Olha, gente, eu posso estar enganado, eu posso estar medindo com a minha régua, mas ninguém faz o que ele fez. Ninguém tem uma carreira consolidada como ele tem e volta para a sala de aula. Ele faz isso. E isso para mim foi muito inspirador. Você não sabe o tanto. E na época, na ocasião, a gente não tinha tanta proximidade. Aí eu ficava olhando, aí você passava, eu falei, olha lá. E eu ficava observando isso, e eu achava isso muito, muito inspirador. Até que teve a oportunidade, nós viajamos junto para São Paulo, né, com a Sal da Terra lá, para visitar a igreja lá. E foi onde que a gente começou a estreitar mais esses laços. Então, assim, foi um aprendizado incrível, Hamilton, porque é uma pessoa que tem um histórico como que você tem. Porque, assim, a faculdade, ela é muito boa. Eu costumo dizer que a faculdade, ela te ensina, mas você aprende na prática. Isso é uma coisa que tem para mim. Eu acho que é importante, sim, você estudar, você se capacitar. Mas uma pessoa que tem a bagagem que você tem, encarar uma sala de aula, com a rotina que você tem, com a vivência que você tem, uma coisa... É uma pessoa que não tem muitas preocupações, que a preocupação é o estudo, certo? Outra coisa é uma pessoa que tem família, que tem trabalho, que tem outras coisas, porque realmente é difícil. Qual foi a sua motivação para voltar para um curso universitário? Eu sempre tive vontade. Sempre tive vontade. Em Barcelona, teve um negócio que mexeu comigo e deu uma revitalizada assim, nesse lance dessa vontade que eu já tinha, né? Abriu uma vaga numa escola maravilhosa lá e um amigo meu falou assim, olha, estão precisando de professor de saxofone lá, tal, né? Aí eu falei, mas geralmente, né? E assim, Barcelona se você precisar de 10 saxofonistas, aparecem 100. Mago, forte, cabeludo, careca. Do jeito que você quiser. E tocando pra caramba, tocando muito, sabe assim? Então, assim, você fica um pouco assim, né? Então você fala, lá eles têm uma coisa que eles falam assim, um não e lo tenemos. Então, tipo assim, um não a gente já tem, né? Falei, e ele me convenceu, falou, vai lá. Aí eu fui lá, tal, fiz a entrevista, né? Aí o rapaz falou assim, o diretor muito simpático, a gente depois nós viramos grandes amigos. Ele falou assim, não, que legal, você se expressa muito bem, né, na língua tal, mas assim, qual que são a sua formação, qual é a sua formação, né? Aí eu fiquei assim, olhei bem para ele e falei, nossa, porque aí você lembra aquela vontade que você tinha, né? Fiz conservatório aqui em Uberlândia durante os 5, 6 anos, eu não cheguei a formar, né? Aí eu falei, poxa, e assim, sempre estudando, graças a Deus eu tive oportunidade graças a Deus mesmo, eu tive a oportunidade de estudar com grandes saxofonistas, e eu posso dizer que a maioria deles eu me tornei se tornaram grandes amigos meus. Mas esse lance do papel, né, uma coisa que eu tinha pendente, esse lance do papel, meu irmão. E aí ele fez a pergunta, ficou olhando bem pra cara dele e falou assim, ó, eu tenho currículo, papel ainda não. E na Espanha, você falar do seu currículo, né? Aí falou assim, não, então fala um pouco do seu currículo. Falei, não, já gravei com o Roberto Carlos, já gravei com o Gilberto Gil, já gravei com o Caetano. Aí o cara falou assim, que são pessoas fortes lá, né? Ele falou assim, tem como se comprovar isso? Eu falei, tem. Já tinha o Google, graças a Deus. Aqui na internet. Aí ele entrou lá, cara,
não, não. Aí ficou me olhando assim, né? E eu tava entrando para substituir um saxofonista do Alejandro Sanz, que saiu da escola, porque apareceu a oportunidade de tocar com eles falam uma gira, uma turnê, né? Então apareceu uma gira para ele fazer com o Alejandro. Aí, você não vai largar a gente não, né? Eu falei, não, tô aqui. Tô aqui, se der certo, eu vou ficar aqui, né, tal. E ele gostou muito de mim. Aí ele virou pra mesa e falou assim, tá vendo isso aqui, ó? Um monte de folha, assim. Falou assim, são currículos de pessoas que têm papel. Aí eu olhei assim e tal... mas ninguém deu seu currículo. Ninguém deu seu currículo. Não tem jeito. Aí eu falei assim, né? E aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, dá aula aqui de segunda, dá uma aula aqui uma semana, aí eu vou meio que perguntando para os alunos, a gente vai vendo como é que tá e depois a gente volta a conversar. Falei, tá jóia. E aí eu comecei a dar aula, tipo na segunda-feira, quando foi na terça ou quarta-feira, eu saindo para ir para casa, assim, ele parou, vem cá, que assina aqui. O povo tava amando. Antes que você desiste e vai embora. O povo tava amando, assim, e tal, e assim. E eu fiquei ali nessa escola dando aula um tempo, eu amo dar aula. Uhum. Já tinha bastante material e tal, e foi uma experiência maravilhosa, construir grandes amizades também. E isso fica ali, né? Papel. Aí quando eu vim pra cá, que o Alexandre me chamou para fazer essa turnê, e foi acabando a turnê, eu falei, você quer saber? E já falaram, tô fazendo, vai ter o exame, vai ter não sei o quê na faculdade e tal. Eu fui, engatilhei e entrei. Não me arrependi. Achei maravilhoso. Eu concordo com tudo que você disse aí. A experiência ela vem com a prática, né? Mas para mim que eu faço, né? O caminho inverso, eu consigo de repente também ser um pouco grato